E começa agora Cultura e Design. Essa é uma casa urbana, e diferente das casas de fim de semana que a gente faz em terrenos enormes, tal, essa é uma casa que está num terreninho de 4 de frente por 30 de fundo, são 120 metros. Essas dimensões da casa são basicamente o nome dela, 4 por 30. E essa casa foi feita em parceria com outro escritório de arquitetura que se chama CR2 Arquitetura, da Clara, que é minha mulher e que mora aqui nessa casa também. Então a gente assina junto o projeto, FGMF CR2, e a gente ocupa o espaço que a gente projetou, que é uma situação relativamente rara, né? Como é uma casa muito pequena, a gente tinha alguns desafios importantes. Um deles é a iluminação. Então, sendo uma casa geminada dos dois lados, a gente tem uma iluminação que entra na frente e no fundo. Para que isso pudesse acontecer de uma maneira eficiente, a gente fez uma casa toda branca, uma casa que reflete a luz. A gente também usou alguns materiais que refletissem essa cor de uma forma mais eficiente. Então, a gente tem aqui um forro, né, um revestimento, na verdade, dessa grande caixa suspensa que contém os quartos. Isso é um alumínio, é uma ripa de alumínio, é uma chapa de alumínio muito comum, se usa para fazer revestimento de portão e tal. Então, um material muito ordinário, assim. E o chão é um chão de resina, que também tem né, apesar de ser fosco, ele tem um certo brilho e ele reflete ainda mais a luz para dentro. Outra coisa que a gente queria nesse projeto é que a sala tivesse uma comunicação direta com o jardim, né, um jardim central aqui no lote, e que organiza toda a circulação. Sempre você precisa passar pelo jardim para circular entre quaisquer ambientes daqui da casa. Então você passa pelo jardim, sobe a escada, passa pelo escritório, passa pelo jardim de novo para chegar nos quartos, ou passa pelo jardim lá em cima no deck para chegar na cobertura da casa, que também é um espaço de estar, é um espaço externo, né? Embora seja uma casa, a quantidade de área livre aqui, por ser um lote pequeno, é pequena. Então a ideia de usar a cobertura também é uma forma da gente maximizar os espaços livres e abertos numa casa. Vou dar uma pausa aí, porque o Bartô agora ele quer comer e ele está convencido de que ele precisa de alguém do lado para comer. Como todos os nossos projetos, o paisagismo ele é parte da própria decisão arquitetônica, né? Ele não é um plantismo nos espacinhos que sobram da casa. E tem o jardim na frente da casa, que é um recuo obrigatório de 5 metros, que ao invés de colocar uma vaga para um carro, por exemplo, a gente decidiu que aquilo é um espaço da cidade. Então a gente deixou a frente da casa totalmente aberta, e ao invés de uma vaga de carro, a gente tem uma horta comunitária, uma horta que cada um pode passar e pegar uma série de temperos e plantas, enfim, tem taioba, alecrim, manjericão, sálvia. E a gente, em algum momento do projeto, decidiu rebaixar a cozinha. Então a cozinha é um grande buraco ali na entrada, você entra por uma passarela lateral no nível da sala. E a entrada da casa por essa passarela também acomoda embaixo armários que a gente não teria se a cozinha tivesse toda para cima. A ideia aqui foi criar um espaço interessante, com pé direito diferente. E aí a gente consegue ter uma cozinha integrada com a sala, com uma perspectiva interessante, ao mesmo tempo ela é o espaço de entrada e a sala consegue ficar integrada com o jardim. Bom, a gente decidiu morar num espaço onde a gente pudesse fazer tudo a pé. Então aqui é um quarteirão, a gente tem
desde banca de jornal, farmácia, padaria, supermercado, até restaurantes e tudo mais, e lojas. E eu já não uso carro no meu dia a dia já faz uns 20 anos e eu me desloco por aí de bicicleta. E para colocar a bicicleta numa casa pequena foi um certo desafio. Como a gente tinha esse espaço aqui com o pé direito mais alto, né, que cria uma iluminação mais ampla aqui para a sala, a gente resolveu colocar um elevador, uma gruazinha, um guinchozinho de obra, uma coisa simples, para permitir que essa bicicleta ficasse pendurada. E essa é a minha rotina. Eu saio de bicicleta, todo dia estou com a magrela na rua. A gente já volta. Então, o Palácio Tangará foi um desafio, porque quando eu fui visitar, já era uma construção que nunca foi finalizada, com uma linguagem europeia dentro de um parque, cujo paisagismo é do Burle Marx. Aí quando me chamaram, me disseram que a bandeira seria uma bandeira europeia, que é a Oetker. Então, quando eu caminhei pelo hotel, pelas ruínas, não tinha hotel, não tinha sido finalizado, mas já existia uma intenção muito forte, arquitetônica, eu pensei, eu tenho que tomar muito cuidado para isso não virar um cenário de televisão. E o meu pensamento, quando eu falei do Debré, das gravuras, é porque quando a gente falava das expedições artísticas, era o olhar do estrangeiro sobre o Brasil. Quando você olha para essas aquarelas, você vê um Brasil numa matiz, numa composição de cores acinzentado. Ele não tem a exuberância das cores brasileiras. Então, a minha conexão no início foi a paleta cromática saiu dessa aquarela. Então, como o estrangeiro olha, vê o Brasil. E aí eu fui fazendo essa construção entre o design nacional, porque praticamente 90% de tudo que está dentro do Palácio Tangará foi desenvolvido no Brasil, com a arte contemporânea brasileira, contando a história, essa relação entre a Europa, né, a influência europeia no Brasil e o Brasil. Então, quando você entra no Palácio Tangará e você vê aquele oval, onde tem uma escultura da Laura Vinci, toda com os papéis dourados, eu vou contando uma história que é justamente, na minha visão, que aí é uma história mesmo, eu te falo, cada projeto é uma história, o nosso país foi um país de exploração, né? Os portugueses vieram, a exploração do ouro, a retirada do ouro. Então, aqueles papéis dourados são justamente a ida da nossa riqueza, né, sendo retirada daqui, como a gente foi explorado, né, ao longo desse período. E, ao mesmo tempo, você vê elementos, símbolos dessa relação europeia. Então, no centro, você tem um parquet todo de pedra, que faz referência aos parquets franceses, a ideia do piso. Ao mesmo tempo, você vê o balcão da recepção, que é uma releitura dos balcões antigos dos hotéis franceses, mas você vê ele trabalhado em vidro, então é só uma sombra dele, é só um contorno. Então aí você começa a fazer o diálogo entre o contemporâneo, o atual e a memória do passado. Né? E tudo isso permeado com arte. Então todo o trabalho e todas as peças que estão no Tangará, elas não foram colocadas a posteriori. Elas entraram dentro do processo de criação do hotel. A gente tem o bar lá, que é o Burle Bar, que é uma homenagem ao Burle Marx, mas é a única área do hotel que você não tem vista para a mata. Mas você tem uma coleção de fotógrafos maravilhosos. Para você ter uma ideia, dentro do Burle Bar existem uns sofás num tom de veludo. Esse tom foi tingido porque ele é exatamente a pena do pássaro tangará, que é uma pena, um tom muito único. Então acho que a gente consegue construir as relações quando a gente projeta e criar um espaço que só poderia ser para o Tangará. Se você tira aquilo e coloca em outro lugar, não faz sentido nenhum. Né? Eu acho que essa é também um dos pontos de narrativa de projeto, que eu, de novo, contando histórias, que é o que eu gosto de fazer. Não que alguém vá perceber, saber exatamente o que eu estou te contando agora, mas o que eu recebi de feedback das pessoas do hotel é que as pessoas falam, nossa, eu entro aqui, eu me sinto tão bem, é como se estivesse tudo em harmonia, as coisas se conversam e muitas vezes não sabem explicar o porquê,
mas existe uma verdade ali, que está colocada. Por exemplo, projetar o restaurante do Jean Georges. É um chefe que eu admiro, que eu respeito e que eu nunca tinha tido contato. Então, para fazer um projeto, me disseram, olha, ele é extremamente exigente, obviamente, ele é extremamente exigente. E foi muito interessante, eu tive uma reunião com ele e depois projetei o restaurante e ele veio para a apresentação. E quando ele viu o projeto, ele não mudou absolutamente nada. Ele olhou para mim e falou, você sabe projetar restaurante? Aí eu falei, eu comecei fazendo restaurante, porque depois daquele Filomena eu fiz muitos. Ele falou, não, porque o fluxo está perfeito, está tudo se comunicando da forma correta e tal. Então, tecnicamente, não teve nenhum... e isso eu achei muito positivo, eu não contei para ninguém, ficou para mim. Mas foi um elogio que eu considerei importante, vindo de uma pessoa que abre restaurantes no mundo inteiro o tempo todo. E o braço direito dele me contou depois, que é a pessoa que acompanha ele em todo, falou, olha, ele sempre mexe, e nesse projeto ele não alterou absolutamente nada, inclusive da parte de interiores, porque eu fiz uma narrativa baseada na história dele, ele é casado com uma oriental também, tem influência na culinária dele, e todo o trabalho que foi feito lá dentro, ele tem essa conexão entre o Brasil e o trabalho dele, né, como chefe e esse orientalismo. Então, se você olhar o trabalho da Heloísa Galvão de cerâmica, você vai ver que é como se fosse um sommelier, um trabalho em nanquim feito na cerâmica. Então, todos os aspectos que estão lá estão relacionados à água. Eu tenho a parte central do restaurante, que é o lago, onde eu trabalhei com... Sabe quando você vai entrar na lagoa e tem aquele musgo, né, aquele limo? Então, eu contei essa história para ele. Existe uma peça do Massimiliano Locatelli ali no meio, que é um lake. Você tem a parte da cozinha do chefe, a gente desenhou uma mesa que é o mangue, que também tem uma interferência da Heloísa Galvão, ali com cerâmicas, que é uma influência portuguesa, mas que ela trabalhou com essa técnica oriental. Então, todos esses aspectos são construídos. De novo, se você tirar isso e colocar em outro lugar, não vai funcionar. As pesquisas nos mostram que o vidro está no objeto de desejo das pessoas que estão construindo, reformando, que estão pensando, né, nas suas casas, justamente pelo fato de proporcionar um ambiente mais iluminado, mais agradável. E hoje a gente percebe também que as tecnologias que estão disponíveis para serem aplicadas nos vidros permitem que a gente realmente utilize muito mais vidro do que era utilizado antigamente nas construções. Se a gente pensar, né, qual é o conceito inicial de aplicação dos vidros, a gente inicialmente vai pensar em janela, box de banheiro, mas hoje a gente já vê que o vidro ele pode estar na edificação como um todo. Então a gente consegue fachadas muito mais envidraçadas, outras aplicações como revestimento, mobília, enfim, dá para criar muita coisa interessante. E no caso de fachada, é importante também a gente mencionar que hoje já existem vidros que promovem muito mais conforto para os usuários dos ambientes, mesmo que as fachadas sejam totalmente envidraçadas. Por exemplo, os vidros de conforto de controle solar, que não só fazem com que o ambiente não aqueça ou não resfrie tanto, ficando cada vez mais confortável, mas também com que os raios ultravioleta não agridam não só os usuários, mas também a mobília. Então, é importante a gente falar sobre isso porque o vidro permite a translucidez, sim, mas a gente consegue trazer para dentro só o que é desejável. O calor e os raios UV podem ficar lá fora. E existem muitas possibilidades de aplicações para os vidros, tem muita coisa que a gente consegue fazer. Opa, Glorinha, mas me fala uma coisa, essa tela aí com esse vidro maravilhoso, dá para assistir Cultura Design? É claro que dá, né, Leblon? Ah, então eu vou ficar por aqui, porque realmente, nossa, ficou muito agradável, né? O vidro, entra a luz, entra o calor. Cadê o controle? Hã? Cadê? Aperta aí. Fica por aqui.
Estamos aqui na Green4T, né? Bacana. Empresa totalmente ligada à sustentabilidade, ao meio ambiente. Acho que quando a gente idealizou isso aqui, né? A gente queria aproveitar essa vista, a gente via até o Pico do Jaraguá, trazer o verde aqui para dentro, porque o verde na Green4T não está só no nome, está no comportamento, está nas atitudes, nas políticas de ESG. Então, foi muito interessante desenvolver esse trabalho, porque quando nós começamos, né, eles nem sabiam para onde queriam ir, não sabiam o tamanho do imóvel, não sabiam o que teria que caber dentro. Como era uma empresa que estava se formando, né, a gente ajudou eles a construírem todo o programa de necessidades. Não sei se vocês repararam aqui, é o espaço da recepção da empresa, então não tem nenhum balcão, né? Então a gente criou um elemento de entrada bem diferenciado, ou seja, a gente é recebido aqui por uma tela interativa. Essa tela, ela permite uma personalização para cada pessoa que vem aqui. E a gente tem aqui uma parede que é um elemento verde de musgo, né? Então é uma planta estabilizada que permite esse toque agradável e também traz uma questão de acústica para esse túnel escurinho, que é esse espaço um pouco mais de suspense que a gente tem aqui na entrada, que já conecta com um espaço de demonstração, né, com bastante tecnologia. Aqui a gente tem uma tela curva, que a gente tem uma gravação em tamanho praticamente real. Quando a gente tem alguma apresentação aqui acontecendo, dá para eu me sentir inserida dentro de uma realidade virtual. E aqui tem uma sala de alta segurança para data center. Bom, não sei se vocês repararam, aqui tem um mezanino, ele foi construído do zero e esse foi um dos grandes desafios do projeto, né? Vocês podem notar que não tem pilares aqui, então toda a carga desse mezanino está atirantada na laje de cobertura. Então foi um grande desafio a gente fazer essa estrutura nova numa laje de concreto existente, né? E fazer todos esses apoios que não descem e nos permite uma flexibilidade muito maior no andar de baixo. E aí, já que a gente está olhando lá para cima, vou fazer uma brincadeira, perguntar: será que todo mundo consegue adivinhar o que são esses pendentes brancos que estão aí? Acho que ninguém acertou, são caixas de som. Por que tem tanta caixa de som aqui? Porque esse espaço amplo, generoso, com essa vista, foi concebido para que a gente faça uma palestra, um grande treinamento na arquibancada, e ele termina num coquetel aqui, com bar, com bebida, com integração, com colaboração, momento para fazer network, e é isso que as empresas buscam hoje. A gente vem para a empresa para colaborar, para interagir, e esse espaço foi criado para isso. Bom, quando a Green foi concebida, a ideia sempre foi trazer para os clientes um data center, a ideia do data center sustentável, né? Porque o data center hoje é um dos maiores responsáveis pelo consumo de energia no mundo. E nesse sentido, a gente sempre trouxe no nosso modelo de negócio a ideia de trazer tecnologia para tornar o data center sustentável. E a gente queria não só levar isso para os nossos clientes, mas a gente queria também ter uma sede que pudesse representar isso e representar essa experiência do cliente enxergar a tecnologia, enxergar a sustentabilidade e os nossos colaboradores também. E foi nesse momento que a gente trouxe a Moema para trabalhar com a gente, né, mãe? Que foi um desafio muito legal, tentar criar com vocês esses ambientes que transpirem sustentabilidade. Bacana pensar, né, que quando tudo começou aqui a gente não tinha nem espaço. Não. Então a gente começou bolando uma série de premissas de o que seria bacana ter no espaço, porque a gente entendeu da pesquisa que a gente fez para a Green, né? Então a gente pegou um pouco dos conceitos que o Fitwel traz para bem-estar, né, para as pessoas nos espaços. A gente sugeriu que tivesse transporte público perto, que tivessem terraços, pé direitos altos para a gente conseguir ter espaços de arquibancada e reunião. E tudo isso, no fim das contas, nos fez cair aqui. Aí viemos parar aqui com essa pegada de tecnologia, com cara de campus. Não deixa de ser um campus de educação e conhecimento, só que a gente termina aqui embaixo da árvore, como está no nome, nós estamos numa área green, num lugar de uma energia super positiva e que é onde temos uma jabuticabeira florescendo aqui, que é uma maravilha. Aqui nós estamos na área de boas-vindas da Tishman Speyer, uma empresa para a qual a gente pensou tudo nos mínimos detalhes. A gente está num local
que é o mesmo prédio onde a gente fez uma matéria sobre a Green. São duas empresas com DNAs completamente diferentes e por conta disso o resultado estético, o resultado espacial, a parte de fluxos, ela foi completamente diferentemente pensada. E o resultado está aqui. Conseguimos um feito muito importante que é o primeiro selo Fitwel para a América do Sul. O selo Fitwel é um selo que garante e atesta a qualidade e o bem-estar das pessoas que habitam a corporação. Então ele é um selo focado em pessoas, ele é um selo ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente, mas ele está olhando para o bem-estar de quem frequenta o local. Além disso, o que contribuiu para esse bem-estar? Nós criamos um Garden Office. É o primeiro conceito de jardim incorporado plenamente com a arquitetura corporativa. Então a gente tem estações de trabalho, a gente tem salas de reunião abertas, fechadas, formais e informais, e tudo isso no meio de um grande jardim feito em hidroponia. Isso é uma tecnologia que eu aprecio muito, e nesse projeto ela foi a nossa salvação, digamos assim, porque nós tínhamos um problema de sobrecarga e os vasos com terra pesam muito mais do que esses vasos de hidroponia. O arquiteto tem que se cercar de especialistas. Os especialistas é que nos trazem as soluções. Então, foi uma solução de um calculista estrutural junto com um paisagista especializado em hidroponia, que tem um viveiro aqui perto de São Paulo, cujas plantas são uma exuberância e é onde a tecnologia aliada à criatividade deixou o resultado estético que está aqui. Eu acredito que ele traga muito bem-estar e qualidade de vida para todos. Aqui é uma área mais privativa, né? Então as pessoas sentam todas em espaço aberto, como a gente vê. Não existe nenhuma restrição de acesso. E se a pessoa precisar de privacidade, ela sempre vai encontrar uma pequena sala fechada, muito próxima, e que garante a confidencialidade dos assuntos. E acho até interessante perceber. Acabou de acontecer um call e essa pessoa precisou de privacidade, ele entrou na sala, fechou a porta. Tá tudo entendido. Olha que privilégio, aqui uma salinha de entrevistas rápidas, bem pertinho aqui da área de entrada, para uma coisa assim, jogo rápido. Mesmo assim, apesar de pequenininho, a gente conseguiu colocar umas cadeiras extremamente confortáveis, ergonômicas da Cavalete, com um rigor de acabamento nos detalhes, na composição de cor e ainda por cima, num ambiente com um Palatinique, né? Uma obra de arte maravilhosa, que já fazia parte do acervo da Tishman Speyer. Então, essa arquibancada aqui, ela é parecida com algumas que a gente já viu por aí, mas ela é muito especial porque ela tem uma usabilidade completamente diferente. Então, eu tenho um espaço para sentar, um espaço para circular, eu posso pegar a mesinha e sentar em qualquer lugar aqui, duas pessoas juntas podem sentar e trabalhar aqui. Eu posso preferir ficar num sofazinho, eu posso preferir assistir a apresentação lá de baixo. E ela é uma arquibancada que também permite que um cadeirante participe no nível inferior e assista a toda essa apresentação em conjunto com os demais. A gente fala em inclusão e em diversidade, isso é muito importante. A pessoa tem que poder se sentir à vontade para usar o espaço da forma que for mais conveniente. Já cheguei aqui e vi pessoas encostadas na parede com o pé em cima da arquibancada, brincando no celular. É um momento diferente. Então, eu acho que o escritório tem que permitir tudo isso. Na verdade, a gente começou a pensar esse espaço antes da pandemia. Já tinha uma ideia de fazer um lugar onde as pessoas quisessem estar, quisessem vir. E que tivesse uma pegada mais da casa das pessoas, da casa, do lugar onde a gente gosta de estar. E acredito termos alcançado o objetivo de trazer pessoas felizes para o lugar de trabalho. Completando 30 anos aí de trabalho, fazendo uma retrospectiva, às vezes eu fico imaginando quase uma coisa meio de doido, assim, sabe? Pensar em design de sofás há 30 anos atrás,
né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, as pessoas falavam, você é doido, já está tudo inventado disso, sabe? Parte para outra área. Mas eu identifiquei, na época, que a gente não tinha uma grife, assim, específica de sofás. E sofá é um produto que a gente tem uma relação muito afetiva, né? A gente deita, a gente dorme, a gente come, a gente derruba a comida em cima. Então, eu realmente falei, não, isso é o que eu vou querer fazer para minha vida, assim. E, ao mesmo tempo, eu quis associar uma tapeçaria muito tradicional, sabe? Que é uma escola que estava meio se perdendo na época, né? Tinha muito móvel importado, uma coisa assim. Tinha esses artesãos fazendo esses trabalhos maravilhosos. Eu falei, não, peraí, vamos juntar o design contemporâneo, essa linguagem que a gente acredita dos nossos dias, com esse fazer manual. O começo dessa história, na verdade, é muito divertido. Eu sou paulistano, mas morava em Florianópolis, fazia faculdade de biologia, queria me especializar em biologia marinha. Eu conheci num feriado, a gente faz aquelas coisas que quando mora em cidade turística só faz quando vai os pais, né? Meus pais foram passar um feriado, eu fui levá-los para fazer um passeio de escuna em volta da ilha e conheci uma pessoa, a Sil, e ela falou para mim, o que você faz? Eu falei, eu estudo genética de peixes. E você? Eu perguntei para ela, ela falou, eu faço sofá. Para mim aquilo eu achei tão engraçado, porque para mim caía do céu, assim. Eu chegava na casa da minha mãe, tinha um conjunto de sofá novo. E eu fiquei curioso com isso. Eu vim para São Paulo, passar uns dias visitar minha família e tive a oportunidade de ir no ateliê dela. E aquilo para mim é como se eu fizesse a vida inteira. Eu comecei a dar palpite. Não, tá um pouco pesado, muda esse pé, muda o braço. Não, vamos fazer isso aqui. Quando eu voltei para Florianópolis, ela me ligou. Ela falou, você acabou de arrumar a maior encrenca da tua vida, porque eu preciso de uma pessoa como você aqui para fazer uma ponte comigo, dar palpite nos projetos, atender clientes. Eu, na minha ingenuidade, porque eu adorava morar em Florianópolis, gostava de pegar onda, eu falei, eu vou para lá, trabalho 6 meses, aprendo, volto para cá e faço isso. Nisso já se vão 30 anos aí dessa história divertida e muito gratificante. Tinha 22, 23 anos, assim, aí eu venho de Florianópolis para cá para fazer móvel, né? Era um universo completamente novo. Eu lembro que eu passava na Gabriel, assim, olhava, contemplando aquelas lojas, falava, nossa, será que algum dia alguma loja dessas vai querer ter algum móvel meu? Foi passando o tempo, né? Os sonhos foram mudando, né? Aí eu falava, nossa, será que um dia eu vou ter uma loja aqui, né? Quando eu vi, tinha 2, assim, o tempo passa rápido, mas é sinal que a gente tem um fato muito bacana, sou muito grato a várias pessoas, né? Porque 30 anos você não faz sozinho, você faz com muita gente, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que passaram nesse processo. Tem alguns pontos que me marcaram, tem uma história com a firma Casa que foi muito bacana, eles abriram os móveis, abriram a coleção deles, acho que se não me engano no ano 2000, para trabalhar com design nacional. E eu recebi um convite para estar fazendo uma coleção para eles, né? Eu não era estudante de design, eu não tinha estudado design, eu fazia biologia marinha em Florianópolis. Eu falei, bom, vou fazer uma prancha, uma coisa muito bacana, eu vou levar, né? E estava muito competitivo na época, todo mundo queria desenhar para a firma Casa. E eu peguei e apresentei esse projeto. E levei para a pessoa que aprovava na hora os projetos e ela aprovou esse projeto. E eu já fiquei feliz, já saí chamando os amigos para pagar cerveja, aquela coisa, vai mudar a vida. Eu recebo um telefonema na segunda-feira dela, já mudando o tom assim, da conversa, sabe? Não, olha, deixa eu te explicar, eu acho que a gente vai cancelar esse projeto. E eu, como assim, né? Já tinha dado até um cheque predatado, assim, para comprar tecido. Ela, não, vem aqui. Ela falou, olha, teve uma pessoa aqui, um outro designer, isso aqui, ele falou que você não é formado em design, que você não vai conseguir fazer esses projetos, a gente tem uma verba para isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, falar quem é capaz é tão subjetivo, não precisa, porque ela pagava antes, ela dava um sinal antes e depois, quando você entregava o móvel. Não precisa pagar nada, só me deixa ter a oportunidade de mostrar para você o produto. Se você gostar, a gente entra, se não, não, né? Voltei furioso, lógico, né? Falei, quer saber, não vou mostrar desenho nem nada, vamos produzir. Liguei para as esposas, entendeu? Preciso do seu marido esse final de semana aqui na fábrica. Produzi, acho que a gente tinha, se não me engano, 30 dias para entregar. Em 10, 15 dias estavam prontos os sofás. Eu peguei na época, aluguei uma Kombi do seu João, coloquei os sofás e falei, olha, liguei para ela e falei, estão prontos os projetos. Aluguei uma Kombi do seu João, falei, seu João, espera na rua de trás ali da Gabriel, que eu, né? Ele, olha, tá pronto, posso te levar? Posso. Peguei e levei os desenhos para ela. Ela falou, nossa, estão lindos as peças, não sei o que, maravilhoso. Quanto tempo você leva? Eu falei, acho que uns 15, ela dias. Eu falei, não, minutos. Posso trazer o produto para você? Ela, tá pronto? Eu falei, tá. Seu João, vem. Aí com o seu João a gente descarrega, monta ali atrás. Na época a firma era diferente, montamos ali atrás.
Ela olhou aqueles sofás assim, ela falou, gente, isso é maravilhoso. Ligou pra dona, pra Sônia, onde você tá? Vem aqui ver, porque aquele moleque que falaram que não ia fazer. Resumo, na primeira semana nós vendemos acho que umas 20 peças, assim, uma coisa assim, foi super bacana. E eu lembro até uma passagem legal, ela me ligou e falou, Marcos, eu tô preocupado, nós vendemos muito. Falei, Sônia, vamos fazer o seguinte, eu produzo, você vende e não se fala mais nisso, era tudo que eu queria ouvir. Na época, eu não tinha loja, então eu procurava espaços na cidade para fazer os lançamentos, convidava os lojistas do Brasil, depois eu desmontava. Numa dessas oportunidades, eu acabei ficando com um ponto, uma loja aqui na Vila Madalena. Eu fiquei aí uns 10 anos ali. Quando a gente começou a atingir um outro volume de venda, eu falei, não, vamos partir para Gabriel. Eu comecei a olhar. E eu lembro que eu passava onde é Decameron hoje, tinha umas casinhas, 2 casinhas ali, e eu olhava e falava, nossa, esse lugar, né, tá subutilizado. Um dia eu tô indo, feriado, indo pra praia, cachorro prancha em cima do carro, eu passo, tem um motoqueiro, ele para e coloca uma plaquinha da imobiliária. Eu falei, não vou deixar. Não vou deixar essa plaquinha o feriado inteiro, eu ia ficar uma semana fora, isso não vai durar. Eu entrei na loja do lado, fingi que estava olhando assim, ali, a vitrine, o motoqueiro foi embora, eu peguei a plaquinha e guardei no carro. Falei, eu não estou fazendo mal para ninguém, não, a gente vai fechar esse negócio. Aí passou uma semana, fui no imobiliário, conversei, discuti, vamos construir. Tá bom, vamos construir a loja, assinei o contrato, ele falou, sabe que, olha, eu vou te falar, eu achei que o telefone não ia parar de tocar. Ninguém ligou. Falei, pois é, vamos assinar esse negócio logo, né? Porque eu sou meio doido, vai que eu me arrependo, né? Na verdade, é a primeira vez que eu tô falando isso pra ele. Acho que se ele ver, ele vai mandar eu sair. Existem produtos que realmente te marcam por uma série de fatores, né? Acho que o primeiro, assim, que realmente me marcou muito foi quando eu ganhei o prêmio do Museu da Casa Brasileira. Então, um prêmio sempre é uma coisa... Eu falo que o melhor prêmio é o cliente, é a pessoa escolher aquele produto para fazer parte da vida dela na casa dela. Mas é lógico que um prêmio é sempre muito gratificante. Pelo menos acho que indica que você está num caminho ali. Então, o primeiro com o sofaninho da Casa Brasileira foi muito legal, foi muito bacana, assim. Foi bacana levar meu pai lá para ele ver, meus pais, tá vendo que esse negócio de fazer sofá? Larguei a faculdade, mas tá vendo? Então, foi muito legal. Depois teve o da Feira de Colônia da Alemanha, da poltrona Giramundo, que foi quando eu reforcei muito essa questão do manual, então as tricotadeiras, né, faziam as peças ali. Então, foi muito relevante. Depois dessa série de prêmios, acho que no total são 7 IF, né? O IF Design Award na Alemanha também foi muito gratificante, assim, com esses produtos. O mais recente, 2018, eu esqueço de inscrever os prêmios, o pessoal fica doido, você não escreve? O último que eu escrevi foi 2018. Mas eu acho que prêmio é uma coisa bem interessante, assim, porque te norteia um pouco, né? Às vezes a gente fica querendo alguns balizadores, né? Manjericão, um dos 4 ingredientes de temperos que o italiano mais adora. Nozes. Esse aqui é uma forma mais brasileira. O tradicional é com pinole. A gente ainda pode usar castanha do Pará, pode usar pistache. É uma delícia, mas fica muito bom com nozes também. Mais uma vez ele aqui de volta. O parmesão faz muito parte desse molho que a gente vai fazer e é uma delícia. Consagrado no mundo inteiro, o parmesão está em toda parte. Esse aqui é o pecorino, é um queijo de cabra, pécora, com outro tipo de resolução, como se fosse para ralar. Alho faz parte da receita, sal e pimenta do reino, não dá para faltar, de jeito nenhum. Moe a pimenta na hora, depois você me conta no próximo programa se valeu ou não a dica. Boa noite, turma. Muito feliz aqui. E hoje eu vou preparar para vocês, se liga, um pesto tradicional italiano, ou genovese. O pesto é o seguinte, o italiano, quando ele muda um pouquinho de região, ele vai mudando, ele vai fazendo, existem as derivações. E como tal, eu também vou fazer o meu, mas é uma delícia. O pesto, diretor, ele pode servir uma bela pasta. Tomar cuidado, hein? Fazer pasta com pesto, desliga o fogo para colocar o pesto, senão vira óleo puro. Nos antipastos, na pizza, para fazer fundo. Ou seja, o italiano quando cria, eu sou suspeito para falar, mas o italiano quando cria, ele já pensa nas derivações. Você pode fazer um pesto com rúcula, pesto de erva doce,
Tem vários tipos de pesto, vários tipos de verdura que pode se fazer. Não confundir com tapenade, que é uma outra história que a gente fala em outro programa. Eu vou ensinar vocês a fazer no pilão, porque é manual. Hoje em dia dá para se fazer com um liquidificador de várias maneiras. Imagina um restaurante que vai ficar fazendo tudo no pilão. Mas na casa da gente, esse é meu lá de casa. Eu tenho esse pilão e vou fazer para vocês, tá bom? Vamos começar esse pesto aqui. Eu coloquei um pouco de manjericão e eu gosto de macerar primeiro ele sozinho, tá? Então vamos macerar. Por que se chama pesto? Vocês sabem disso? Pesto, de pestare em italiano, quer dizer pisar. Pestare quer dizer pisar. Então, significa que quando eu faço um pesto, eu estou amassando. Essa é a ideia de fazer o pesto. Depois que a gente amassou um pouquinho, obviamente, eu estou fazendo ele mais rápido aqui. Esse pilãozinho, eu peguei numa cidade que o nosso programa vai muito, que é Minas Gerais. Sensacional. Esse pilão de pedra-sabão, quando eu estava passeando em Ouro Preto, foi isso. Até encontrei a turma lá, nem gosto desses caras. Leblon, Jean, não gosto dessa turma aí. Galã, professor, aquele abraço para vocês. Gosto demais de vocês, obrigado por tudo de coração. Não vou apertar tanto que ele, por natureza, olha como ele já é. Aí aqui você vai fazendo, sabe o quê? Tá vendo que ele já espirrou? Ah, a comida deu um gostinho salgadinho que depois de parmesão. Não. Quem dá sal é o sal. Se você fez uma comida com parmesão e ela ficou salgada, é porque dá uma olhada aí nesse parmesão, não é, Célia? E agora sim, eu vou colocar esse pesto para vocês no prato. E se você quiser servir assim com umas torradinhas em volta, joga um pouco de um bom azeite, como a gente está fazendo aqui, vem com pimenteiro, dá aquele charme aqui, ó. É esse o nosso pesto que eu fiz aqui para o Sabor e Design. E venham me visitar aqui no Folha, tá bom? Espero vocês. Mas não deixa de ver esse programa. Beijo pra caramba pra vocês, até a próxima. Meu caro galã, você tá vendo essa ponte aí, linda e maravilhosa? Inclusive essa ponte é um marco de São Paulo, né? É um marco de São Paulo e eu te pergunto, como que você acha que ela fica suspensa no ar assim, para os carros passarem em cima, à vontade, para ir, para vir? Fala aí. Deixa eu pensar, essa ponte é feita de concreto, asfalto e... aço. Aço, meu caro galã! Aço, é aço para todo lado! Olha quanto aço nessa ponte! Essas tiras amarelas aí, ó, legais desse jeito, é feito de aço. Só por isso que essa ponte fica firme, segura, suspensa no ar. O aço é maravilhoso. Então, como a gente viu, o aço está presente em tudo que é lugar, né? Nas suas correntes, no seu anel, nessa ponte. Aqui, ó, no óculos da Kimi. Exatamente. Aço. É aço para todo lado. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Então, a concepção do memorial, né, como um museu, né, como um produto museológico, a função é simples, é preservar e compartilhar história, no caso, a história do Santos. Então, o Memorial das Conquistas, esse ano ele completa 20 anos de vida, em novembro a gente faz 20 anos, foi fundado lá em 2003, e a gente tem uma média anual de 55 a 60 mil pessoas por ano. Ele é um museu de um clube de futebol. Ele é um museu esportivo
E aqui dentro a gente tem, né, um pouco de história, tem um pouco de cultura. A gente tem um ingrediente, né, o único clube brasileiro em que o rei do futebol jogou. Teve a honra de ter o Pelé por 18 anos aqui. Chegou com 15 anos, era um menino, e em 56, e se despediu em 1974. Tem um placar ali mostrando o número total de gols do Santos, e a FIFA também considera o Santos como o time mundial com o maior número de gols convertidos. Não, mas fala, vai. É um memorial bom demais, né? O meu time realmente, né? Muito vitorioso, mas ao contrário de alguns aqui, nunca comemorou nada. Aqui o Vasco da Gama aqui, ó, excelente aqui, ó. Que ano? Campeão de 1920. Então a gente está aqui com o nosso presidente, Márcio Rosário, apresentando o novo apresentador e atleta do Cultura Design, Leblon. O que você tem a dizer aí, vestir a camisa do Cultura Design? Queria agradecer a oportunidade, né? Uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, né? Alguém pagou pra você trazer esse cara aqui ou não? Arrependimento matasse. Agradecer em primeiro lugar ao pessoal do Santos, ao André, ao pessoal da comunicação, por deixar a gente vir e apresentar o nosso programa aqui dentro da Vila Belmiro. Finalmente, chegamos no Café Carioca, um dos cafés mais tradicionais de Santos, há 84 anos. Eu vim aqui várias vezes com meu avô, com meu pai, e é onde todos os santistas costumam, quando vêm ao centro, dar uma paradinha para comer o pastel, o sanduíche de lombo, o rosbife, bolinho de bacalhau. Então, meu nome é Luiz Fernando. Eu sou garçom aqui do Carioca, trabalho aqui há 18 anos e a gente aqui no Carioca, a gente serve, a nossa especialidade é o famoso pastel, né? Jean, Leblon, que pena, mas obrigado, viu? É tudo meu. Cadê aquele rapaz que estava aqui ontem, o alemãozinho da equipe de vocês? Ele teve aqui, comeu 9 pastéis aqui e ainda queria mais. Ah, então ele dá prejuízo para a equipe, né? Primeiro prédio construído para teatro em Santos, né? Na verdade para as artes cênicas. Vale lembrar que Benedito Calixto surge como um grande pintor aqui no Teatro Guarani. E além de receber o movimento abolicionista com o discurso José do Patrocínio, ele serve como hospital na Revolução. Então, assim, é um prédio que armazena tanta história, né? Nessas paredes. Acho que cada pedra que está nessas paredes conta parte da história do Brasil, eu não digo nem de Santos, né? Porque são histórias que vão para além do município. Eu sou um santista muito feliz, porque eu comecei minha vida no teatro e Santos tem 4 teatros. Teatro Coliseu, Teatro Brás Cubas, Teatro Rosinha Mastrangelo e aqui o Teatro Guarani, que é o meu preferido. Ele não é o maior, é o teatro que eu mais gosto de me apresentar e fazer meus espetáculos aqui. Então, muito bem. Márcio, você já fez peças aqui nesse teatro maravilhoso, Guarani, como ator, diretor, como o nosso querido, meu caro galã falou. Então agora eu quero subir mais uma hashtag nesse programa lindo. Márcio convida a gente para um espetáculo aqui, ou vir atuar, ou quem sabe vir assistir aí uma peça sua ou dirigida por você. O que você acha disso? Se vocês tiverem tempo na agenda de vocês, porque vocês também são sempre ocupados, mas o desafio está feito e aceito. A produção está falando que tem o título perfeito. Pragas do Egito. Pragas do Egito. Ou podemos dividir em atos. A busca pelo fogão. Pode ser. E eu aproveito aqui para convidar a todos para
para que venham à nossa cidade, conheçam a cidade de Santos, conheçam a nossa orla, são quase 7 quilômetros de orla da praia, uma praia que amamos, mas também, vindo a Santos, conheça outros pontos turísticos que são extremamente importantes na nossa cidade, conheça os morros, conheça o centro histórico e venha desfrutar da nossa cidade. Meus amigos, estamos aqui num complexo que abrange muita cultura, tá? Que é o Teatro Municipal Brás Cubas, que é um teatro onde eu estreiei aos 13 anos de idade, há muito tempo atrás. Aí nós temos o Teatro Rosinha Mastrangelo, que foi um teatro que teve a inauguração com uma peça dirigida pelo grande Taná Correia, que é uma pessoa muito importante da cultura santista, e tinha 2 atores, um deles era eu no elenco, de um espetáculo muito bacana. E nós temos ainda o Museu da Imagem e do Som, que é o acervo do audiovisual da Baixada Santista. Então, vamos conhecer #Cultura Santos. E aí, meu caro, olha que maneiro esse acervo aqui, ó. Roberto Carlos, o rei. Ó, Cazuza. Ah, Cazuza é legal. Exagerado. Peraí. Deixa eu arrumar o bombril aqui. Arruma aí. Aí. Opa! Cultura Designer. É, às 20 horas. Na TV Cultura. Copiou? Câmbio. Trabalhar aqui no Museu da Imagem e do Som é sempre muito prazeroso. Primeiro porque aqui a gente tem uma memória afetiva muito grande, né? Além de a gente ter a salvaguarda aqui da memória imagética e sonora de Santos e de toda a nossa região, a gente também tem uma exposição muito bacana que conta um pouco a linha do tempo da imagem e do som. E é muito legal porque muitas pessoas que entram aqui falam: nossa, eu tinha isso, a minha avó tinha essa TV, nossa, eu lembro, eu jogava no Atari, a gente tem um Atari ali que funciona. Então, assim, isso é muito gratificante também, porque a gente pode trazer isso de volta. A gente tem uma coleção de vinil muito legal também, que as pessoas podem interagir, pedir para ouvir. Santos sempre teve uma vocação, isso desde da invenção do cinema praticamente, né? Porque a gente teve a primeira exibição aqui em Santos logo depois que os irmãos Lumière inventaram o cinema lá em 1895. A gente teve uma exibição aqui em 1897. Faço um convite para quem não conhece a cidade ou para quem já conhece, que volte para Santos. A gente tem aqui uma grande cidade cenário, então se você quer produzir, se você está pensando aí em realizar o seu filme, venha conhecer a nossa cidade, venha conhecer a Santos Film Commission e o trabalho que é feito pela Santos Film Commission. Quem chegar aqui vai ficar muito contente e a gente tem um grande prazer em receber. Estamos aqui no Monte Serra, um local turístico muito importante para a cidade de Santos. E olha que legal isso aqui. Aqui está a Catedral de Santos e ela não estava finalizada em 1927.